Água. Senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, da fanpage da Câmara, pela TV Câmara, canal 17, da TV a Cabo Tietê, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu presidirei a sessão de hoje em razão da audiência do presidente da UFAB e a vereadora Yara Luquete. Estou fazendo, nesse momento, o convite para que ela faça a secretaria da sessão, para secretariar nossa sessão. Inicialmente, gostaria de proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereadora Yara Maria Luquete Kaifer. Presente. Vereador João Batista Martelini Filho. Presente. Vereador José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador José Geraldo Fabre. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Pedro Souza Campos Neto, presente. Vereador Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Havendo número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Antes do início dos trabalhos, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que o suplente de vereador Manuel Vicente Modesto foi empossado na Câmara Municipal na data de ontem, na vaga do vereador Wilson Wildeus Santos Souza, que se licenciou para tratar de assuntos particulares. Portanto, eu convido, nesse momento, o vereador para que preste o compromisso de posse. A palavra é sua, vereador Manuel Vicente Modesto. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral de sua população. Assim, prometo. Seja bem-vindo. Parabéns, Manuel. Dando sequência à sessão, nesse momento, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da leitura da ata, doutor. Dois pediram, vou considerar o de Kiko que pediu primeiro. Está em votação o requerimento do nobre vereador Kiko Aronchi, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko Aronchi. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martelini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura dos requerimentos. Requerimento 196 de 2020. Requeiro ouvido plenário que se oficie o senhor prefeito Vramir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, informe a este poder legislativo o que se segue. 1. Quantos kits merenda foram distribuídos até a presente data? 2. Quantos destes kits foram distribuídos para famílias que não se encontravam cadastradas no Bolsa Família? 3. Quantos destes kits foram distribuídos após a análise do Centro de Referência da Assistência Social? 4. Quantos destes kits foram negados a famílias solicitantes? 5. Após a promulgação do Decreto Legislativo número 1 de 2020, houve aumento na solicitação dos kits de merenda? Em caso positivo, qual a porcentagem de aumento? 6. Algumas das solicitações até o momento apresentadas não convergem com o objetivo do programa, que é de atender aos alunos que efetivamente necessitam. 7. A municipalidade já deflagrou as providências necessárias para atender aos termos do Decreto Municipal número 6713 de 2020, com a redação resultante da aprovação do Decreto Legislativo 01 de 2020. 8. A municipalidade pretende questionar o Decreto Legislativo número 01 de 2020 judicialmente.
Requeiro ainda que informe o que se segue. 1. Foram realizados estudos para a recontratação dos professores substitutos que tiveram seus contratos rescindidos em razão da suspensão das aulas por conta do coronavírus? Em caso positivo, quais foram as conclusões de tais análises? E que nos sejam remetidos via digital os estudos realizados e suas análises jurídicas. Requeiro, finalmente, que sejam adotadas as providências administrativas necessárias para a retomada da limpeza e melhorias estruturais dos prédios das escolas municipais, inclusive aproveitando o momento de suspensão das aulas presenciais. Data de entrada 1º de junho de 2020. Autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 196 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Júnior Regonha. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos vereadores. Seja bem-vindo, Manuel. Boa noite aos servidores da nosso legislativo que está aí trabalhando na Câmara Municipal. Antes de mais nada, queria esclarecer, nós temos uma limitação em requerimentos, então trouxe todas as questões que eu tinha que trazer em relação à parte da educação nesse requerimento. O primeiro deles é o kit de merenda escolar, que, na minha opinião, a Câmara Municipal acertadamente tomou uma posição importante na segunda-feira, quando emitiu um decreto legislativo número 1, que abriu a possibilidade da concessão do kit de merenda escolar a todos aqueles que necessitam e aqueles que procurassem por este kit. A informação que eu tenho é que a gente recebe muitas informações da população, das pessoas que que precisavam desses kits, estavam tendo alguma dificuldade pelos entraves que tinha até então no decreto, é de que eu queria, antes de mais nada, também registrar que essas dificuldades, pelo que a gente percebe nos esclarecimentos dessas pessoas, não vêm de diretores, não vêm do setor administrativo das escolas, porque ali vem funcionando bem, vem se dedicando, eles vêm atuando conforme é disponibilizado pela administração. Contudo, no que diz respeito à parte administrativa, que deve viabilizar a entrega desse kit, o fornecimento do atendimento do decreto que o Legislativo emitiu, me parece que está existindo alguma dificuldade. E é por essa razão que eu questiono nesse requerimento se as providências estão sendo tomadas ou não, até para que a gente possa levar à população os esclarecimentos devidos. Ou se a intenção da administração é realmente de não fazer cumprir esse decreto e questioná-lo judicialmente, o que, para mim, desde logo, deixo bem registrado, que é um equívoco enorme. Não vou entrar na questão jurídica, porque aqui não vou debater questões jurídicas, mas é um equívoco enorme a partir do momento em que a gente sabe que a população do Tietê é muito ordeira, é muito responsável e vai procurar por obter esse kit quem realmente necessita. E a partir do momento que se cria essa situação, essas dificuldades, vem contra o momento, vem contra os interesses. É alimentação para a criança, é alimentação que já estava sendo disponibilizada nas escolas. As escolas, o setor de educação está tendo já a sua economia no que diz respeito à paralisação de uma série de contratos vinculados ao sistema de educação. Então, não existe razão nenhuma, eu não vejo razão nenhuma, justificativa nenhuma para se criar algum tipo de dificuldade no que diz respeito a todas as providências tomadas e a liberação desses kits. Salvo dificuldades de gestão.
Só que a população tem culpa e não deve ser responsabilizada e não pode sofrer consequências por essa falta de gestão. E aqui eu vou fazer essa cobrança, porque é inadmissível que ainda haja dificuldade no que diz respeito a isso. Então, a questão do kit merenda, espero eu que a administração se organize, tem estrutura para se organizar, sim, tem condições de se organizar, sim, tem recursos disponíveis para fazer isso, sim, não houve um aumento absurdo depois da resolução, eu tenho certeza disso, que a população que procurou é porque realmente está precisando, e não tem razão nenhuma de judicializar essa questão. Espero que não judicialize. A informação que eu tenho é que está sendo estudada, questões jurídicas, não tem que estudar questões nenhuma a não ser cumprir, porque a lei já garante que não é nem lei municipal. Então, ficam essas minhas considerações em relação ao kit, porque a gente vê que existe uma dificuldade muito grande de se aceitar as decisões desse Poder Legislativo, o que é lamentável. Eu hoje tomei ciência de mais uma ação direta de inconstitucionalidade que foi determinada pelo senhor prefeito municipal contra uma legislação que nós aprovamos aqui. Sei de um caminhão de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas e sei que estão perdendo um monte e vão perder um monte. E hoje, já fique ciente, prefeitura, hoje vocês perderam a liminar da ação direta de inconstitucionalidade que vocês ajuizaram, de uma ação que procura levar orientação às mães de recém-nascidos no que diz respeito ao engasgamento e à morte súbita, que ainda não aconteceu no nosso município, acredito eu, não tenho esses dados, mas não precisa acontecer para a gente ter a legislação. A gente não precisa ter a tragédia para ter a legislação. Então, eu espero que essa questão do kit também não se judicialize, porque será lamentável essa posição do Poder Executivo. Será pequena essa atuação, pequena. Tem coisas muito mais importantes a serem adotadas, dentre as quais viabilizar a entrega desses kits a quem está precisando e procurou porque está precisando. Então fica aqui a minha indignação desde logo. Com relação aos professores contratados, nós sabemos que as escolas elas vão enfrentar a rede de ensino, ela vai enfrentar um momento muito difícil daqui para frente no que diz respeito à massificação da necessidade de reposição dessas aulas que ficaram paralisadas. Ainda que tenha tido a entrega de material online, o estudo à distância, vai ser necessária essa reposição. Estima-se que essa reposição estenda-se até para o ano que vem, com relação ao ano letivo deste ano. E ter professores à disposição é fundamental. Não dá para se encarar e nem se achar que os professores efetivos, que em que pese paralisados, mas ninguém está paralisado de férias, todo mundo está parado dentro da sua casa, em recolhimento, em isolamento, o que é uma condição, vão poder voltar a dar aulas e ficar mais de 1 ano e meio sem qualquer tipo de paralisação. Isso vai ser maçante, vai ser contrário a qualquer recomendação no que diz respeito à saúde laboral desses trabalhadores. Então, nós vamos precisar desses professores substitutos em algum momento. Mas vejam só, que imbróglio jurídico que a gente está. A administração tomou por decisão rescindir todos os contratos, então, em vigência dos professores contratados. Esses professores são aqueles que prestaram concursos em processo seletivo e eram do número 1, primeiro que passou, até os 50. Não sei quantos professores são ao todo, mas acredito que chega a 60. Bom, rescindiu de todos os professores. Pois bem, em agosto voltam às aulas, imaginemos assim, não temos esse dado, mas imaginemos assim. Retornou às aulas em agosto, necessita-se de professores, teremos que chamar professores. Quem que nós vamos chamar?
os que nós rescindimos, nós vamos chamar a sequência da lista do concurso. Se chamarmos o que nós rescindimos, é possível, e os da sequência da lista poderão questionar. Se chamarmos o da sequência da lista, que ainda não tomaram posse, os que foram os primeiros colocados e tiverem seus contratos rescindidos poderão questionar. Se fizermos um novo processo seletivo, poderá ser questionado, porque esse está em vigência. Então, nós temos um imbróglio. E nós precisamos dos professores num momento mais crítico do que a educação vivencia em sua história. Como que nós estamos enfrentando esse problema? Como nós vamos enfrentar esse problema? Quais são as providências? O que a administração vem fazendo em relação a essa situação? Ou nós vamos deixar todos esses alunos, em determinado momento, sem professores? Ou nós vamos deixar que tudo isso seja solucionado judicialmente, num imbróglio enorme, juridicamente falando? Sendo que esse problema, esse reflexo para o ano que vem será gravíssimo, porque muda-se gestão, mas as aulas terão que continuar, inclusive em janeiro, fevereiro, e essa é a previsão. Nós temos que ter essa situação solucionada, bem solucionada e bem organizada, em todos os aspectos, preservando os direitos daqueles que prestaram o concurso, todos eles, inclusive da primeira colocada, da segunda, da terceira, e de todos que fizeram o processo seletivo, acreditando que estavam fazendo o processo seletivo para participar, em um processo seletivo que tivesse resguardado uma igualdade de participação e de exercício da profissão. Diante disso, eu espero que vou aguardar essa questão, essa informação da prefeitura, porque também quero fazer as minhas análises diante das decisões que ocorreram e da continuidade do que será feito daqui por diante. Tá? E, finalmente, a questão da limpeza das escolas, que, pela informação que tenho, ela não vem ocorrendo desde a paralisação. Então, fica aí o nosso pedido para que isso ocorra, se retome, ao menos da forma que se haja necessidade e que se apure que é necessário, da forma que seja necessário, a limpeza, e aproveitar a oportunidade, se for o caso, que se faça os reparos que muitas unidades escolares, isso foi debatido durante os 3 anos aqui, nas nossas sessões, que muitas dessas questões da estrutura escolar possa ser reparada e melhorada, aproveitando essa paralisação das aulas. Então, ficam essas as minhas considerações e os meus requerimentos aos novos vereadores para apreciação. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 196 de 2020. Está em votação o requerimento 196 de 2020. Kiko Aronchi. Sim. Yara Luchetti. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento 196 de 2020 está aprovado. Requerimento 197 de 2020. Requeiro ouvido plenário que se oficie o senhor prefeito Vlamir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo quem ocupará o cargo de secretário de Obras e Planejamento do município com o desligamento do senhor Adriano Arcanjo Ferreira, bem como, até a nomeação de outro profissional, quem estará responsável pelas aprovações de projetos, pelas obras municipais e pelas providências que competem à referida secretaria junto a convênios e financiamentos obtidos juntos aos governos federal e estadual, tais como aqueles relativos ao sistema de tratamento de esgoto e das enchentes ocorridas neste ano. Data da entrada, 1º de junho de 2020, autoria Júnior Regonha.
Está em discussão o requerimento número 197 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Júnior Vergonha. Senhor presidente, eu não sei se todos sabem, mas o senhor secretário, então, não sei se já houve a formalização do ato, mas então, o senhor secretário Adriano, ele está se desligando da administração. Ou seja, nós estaríamos hoje, ou estaremos logo em breve, sem secretário de obras. Todavia, nós temos uma série de convênios, uma série de providências que competem à Secretaria de Obras que precisam ser diligenciadas, que precisam ser decididas e que estão em momentos de decisões importantes e urgentes e que vão depender de um conhecimento, vão depender de um trâmite na parte de engenharia. Cito aí duas questões, por exemplo, a questão das obras relativas à enchente que a Secretaria de Defesa Civil acabou de liberar os recursos ao município de Tietê para a reconstrução de uma série de obras, dentre as quais a ponte que dá acesso à recreativa. Isso vai depender de uma atuação da Secretaria de Obras. O sistema de tratamento de esgoto, são obras importantíssimas que está sendo feita a retificação, foi feita a retificação, criação, eu não sei o termo correto, do projeto junto à FUNASA, está sendo analisado na FUNASA e na CETESB, demandará atuação da Secretaria de Obras e uma atuação importante e urgente, porque são recursos que têm diligências e compromissos que têm prazo para não se perder os recursos. Ontem, pelo menos estava no site da Câmara Municipal, teve uma sessão pública de um pregão referente à revitalização da Beira Rio, que inclusive terá um questionamento meu mais adiante em relação a isso, que demandará um posicionamento técnico de engenharia, uma atuação importante da Secretaria de Obras. Então, já fico desde logo manifestando a minha preocupação junto à administração, para que ela se posicione quem ocupará hoje essa importante função dentro da estrutura de gestão do município de Tietê, considerando que terá essa pessoa que tomar posse imediatamente, tomar posse e conhecer dos problemas sérios e das decisões importantes que estão aí por vir e que precisam ser adotadas por esse governo ainda, né? Então, ficam aí os meus questionamentos e aguardo as informações tão breve. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 197 de 2020. Está em votação o requerimento 197 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Vergonha. Sim. Manuel Modesto. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento número 197 de 2020 está aprovado. Requerimento 198 de 2020. Por se tratar de um requerimento da autoria do vereador Dalfabre, ele será analisado na próxima sessão em razão da ausência do autor na sessão de hoje. Requerimento 199 de 2020. Requeiro ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se não existe a possibilidade de adequar outra unidade de saúde no município para que sejam realizadas ultrassonografias na cidade, uma vez que, com o atendimento exclusivo de pacientes com síndromes gripais no posto de saúde central, esses exames estão sendo realizados em clínicas particulares da cidade ou em outros municípios. Data da entrada, 1º de junho de 2020. Autoria, Yara Luquete. Está em discussão o requerimento 199/2020. Com a palavra, a vereadora Yara Luquete. Nós tivemos algumas gestantes que estão sendo transferidas para outros municípios, gente. A prefeitura está sem veículo, ela reclama que não tem veículo,
não tem dinheiro, não pode gastar, mas ela está fazendo uso do dinheiro público, sendo que nós temos médicos concursados para realizar esses exames, pagando clínica particular no município, gente. Então, assim, foi escolhido o posto central, mas pensaram nisso? Como é que faz com essas gestantes? Tem pacientes que estão aguardando exames que são feitos aqui e estão aguardando em fila para ser feito fora. Então, isso não tem cabimento. As pessoas que tomaram a decisão, elas têm que pensar nos pacientes que ali se encontram no posto central, porque ele vem de toda a cidade para fazer no central. Tem um médico, tem equipamento, a prefeitura adquiriu o equipamento, e ela está pagando para uma clínica particular. Eu não estou entendendo por que isso. Tá? Então, é por isso que eu fiz esse requerimento, para que seja tomadas providências para ver se consegue ou mudar o equipamento de posto, ou mudar o posto central, já que a Santa Casa está fazendo o mesmo trabalho do posto central, porque o pessoal do Covid-19 está sendo atendido, o mesmo atendimento, sendo na Santa Casa e no posto central. Então, está tendo duplicidade também de serviços, que eu acho que deveria ser melhor analisado. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 199 de 2020. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Yara pelo requerimento, e eu também recebi já inúmeras reclamações a respeito da escolha do posto central como o posto para o atendimento dos pacientes com síndrome gripal. Uma vez, exatamente, você já tem a Santa Casa ali localizada, você poderia ter feito esse atendimento num posto em outro bairro, um local, até para facilitar o acesso de todos, né, da cidade. E com relação a não só o ultrassom, mas outros trabalhos que estavam sendo realizados ali no posto, acabaram sendo prejudicados. E esse remanejamento agora fica difícil. E os pacientes que eram atendidos também no posto, as fichas também estão indo para outros postos, enfim. Ficou um pouquinho difícil, realmente. Mas vamos aguardar as respostas do porquê de tudo isso, né, vereador Iago? E fica aí essa sugestão que a vereadora fez, eu assino embaixo, de repensar. Eu acho que ainda é tempo de se pensar numa outra localização para esse atendimento das síndromes gripais, e não no postão. Está em votação... Desculpe, alguém falou alguma coisa? Não. Está em votação o requerimento 199 de 2020. Kiko Along. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento 199 de 2020 está aprovado. Requerimento 200 de 2020. Requeiro ouvido plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a repintura das faixas de pedestres do trecho compreendido pelas ruas Capitão João Batista Nitrini e Vigário Paulino Aires, além da praça Dr. José Augusto Correia. Data da entrada, 1º de junho de 2020. Autora Yara Luquete. Está em discussão o requerimento 200 de 2020. Está em votação o requerimento 200 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento número 200 de 2020 está aprovado. Requerimento 201 de 2020. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade da criação de um canal de atendimento para os empresários e comerciantes que estão com dúvidas quanto à retomada das atividades previstas no Decreto Municipal número 6723 de 2020, a fim de que os mesmos não incorram em quebra de protocolos na reabertura e, consequentemente, não sofram punições. Data da entrada, 1º de junho de 2020. Autoria, Beto Rodrigues.
Está em discussão o requerimento número 201 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Beto Rodrigues. Senhor presidente, nobres companheiros de Câmara, quem nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, pessoal que está trabalhando na Câmara hoje, boa noite. Primeiro, destacar aqui que nós estamos comemorando hoje 100 anos do comercial. Fiz uma homenagem simples aqui. Vai ficar a camisa do comercial esticada durante a sessão, para a gente fazer essa homenagem lúdica. E, bom, esse requerimento a gente soube aí na semana passada, né, que o governador João Dória autorizou a retomada de algumas atividades, né, com várias restrições a partir de ontem. E é óbvio que nesse tempo todo em que o comércio ficou fechado, os prestadores de serviço também ficaram aí com limitações. Obviamente que quando houve agora a autorização para a retomada, certamente surgiram dúvidas para todos. E a gente sabe que hoje o canal para você se comunicar com a prefeitura, o canal normal, é o do requerimento, o protocolo na prefeitura demora 15 dias úteis para a resposta. Nesse momento em que nós todos estamos aí, o município precisando da retomada também, os comerciantes, os prestadores de serviço, todos precisando de auxílio, seria legal a prefeitura abrir um canal mais rápido, mais célere, um canal simples, que pudesse permitir a quem tem dúvida fazer questionamentos e receber da municipalidade um auxílio, buscando informações claras e precisas sobre o que pode e o que não pode. É claro que nós temos fiscais que estão rodando o município, fazendo a fiscalização para evitar problemas, mas, como eu falei, é fiscal, né? Seria legal ter alguém que, além dos fiscais, que pudesse organizar, orientar quem voltou a trabalhar agora depois de um bom tempo parado. Então, esse requerimento, ver se a prefeitura possibilita essa informação do seu corpo técnico, né, dos servidores, para que e seja também isso levado ao conhecimento de todos, para que a gente tenha esse canal mais rápido do que é o protocolo na secretaria da prefeitura. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 201 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu quero expressar meus cumprimentos ao vereador Beto. Vou subscrever e peço autorização para subscrever com vossa senhoria o seu requerimento, e destacando que a prefeitura, além de criar, a importância de criar, além de ser um canal de informação, como bem colocou o nobre vereador, é também criar uma forma de se alinhar o entendimento, de se alinhar o que a prefeitura está pensando em relação a essas questões todas. Por quê? Eu tive uma conversa com um comerciante que ele, antes de abrir o estabelecimento dele, ele ligou na prefeitura, logo pela manhã, e disseram que ele podia abrir as portas, podia fazer, enfim, passaram uma orientação para ele, com restrições, mas passaram uma orientação a ele. Aí ele fez. Na hora do almoço, ele recebeu a visita dos fiscais, e o que ele fez, os fiscais disseram que estava tudo errado. Então, ele tinha que desfazer e fazer da forma Y. Então, ele ficou muito decepcionado. Por quê? Porque ele se preparou todo de uma forma e depois teve que desfazer. E ele se buscou informação antes junto à prefeitura para saber se podia ou não fazer daquele jeito, foi orientado segundo a segunda orientação errada, de forma equivocada. Então, a importância deste canal vai além de se ter um canal de informação, mas também de se afinar uma única orientação. Porque há comércios que, para o cara abrir, ele tem que tomar uma série de providências. Se ele pode abrir de forma A, ele vai tomar providência para fazer assim. Se ele vai abrir de forma B, ele vai tomar outras providências para fazer daquele jeito. E isso, às vezes, resulta em desperdício de equipamento, de material e uma série
de questões que trazem prejuízos a ele. Ele já está num momento difícil, ele enfrenta esse desencontro de entendimentos, orientações e informações, fica difícil. Uma parte, senhor Júnior. Claro. E vale lembrar também que, além disso, além da necessidade de esclarecimento, o decreto lá atrás que instituiu a necessidade de suspensão dos serviços não essenciais e tudo mais, ele é um decreto que ele prevê a aplicação de multa, inclusive, para quem descumpre. Ou seja, não existe no decreto uma previsão de que que haverá uma orientação prévia. Muitos comerciantes, a gente discutiu aqui nas sessões passadas, muitos comerciantes reclamando da forma como foram tratados pelos fiscais. Numa situação bem complicada, ainda temos aí o atendimento da municipalidade através dos fiscais de uma forma bem rústica, bem problemática, né, pelo que foi tratado aqui. Então, além de tudo isso, porque o comerciante ele fica até com medo de fazer alguma coisa e tomar uma multa, né? Além de toda a questão que tem da dificuldade que nós temos, pode sofrer uma multa. Então, essa abertura de canal seria uma forma, inclusive, de amenizar toda essa situação aí, da prefeitura meio que fazer as pazes com quem está tão prejudicado nessa pandemia, fazendo um canal aí para falar, não, pode ficar tranquilo, o caminho é esse, você não será multado. Então, fica a solicitação para que a prefeitura possa criar alguma cartilha que seja, ou um canal online, ou alguma questão que possa auxiliar quem está retomando agora os serviços. Tá certo? Muito obrigado pela parte, senhor Regonha. É isso daí. Então, fica aí o meu apoio total em subscrição e as minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente Pedro. Tá sem áudio, doutor Pedro. Obrigado. Pode falar, não faz sinal, não. Eu vi você fazer sinal e não. É que eu tenho esse costume de fechar o áudio quando não estou falando, para não vazar som, e passou, me desculpem. Continua em discussão o requerimento 201 de 2020. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, então eu gostaria só de externar aqui meus parabéns para o vereador Beto pelo requerimento. O vereador Beto, que com seus requerimentos está escrevendo a história dessa pandemia, né? Quer dizer, vai ficar nos anais da casa aqui, daqui 100 anos, vamos buscar lá, só pegar os requerimentos do vereador Beto, vamos saber semana a semana como foi. Parabéns, Beto. Mas eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Na semana passada, eu falei sobre a importância e que chegaria o momento da reabertura do comércio, né? Então, que nós batíamos na tecla do isolamento e como seria quando chegasse a reabertura. E essa reabertura chegou, e eu estou bastante preocupado, vou ser bem sincero, porque tenho saído nas ruas e estou vendo, que iria aumentar o número de pessoas na rua, a gente já sabia. Mas o importante é que essas pessoas usem máscara, o importante é que mantenham o distanciamento, o importante é que estejam sempre lavando suas mãos, usando o álcool gel. Enfim, toda a recomendação que foi passada. Só que tem muita gente sem máscara ainda na rua e isso nos assusta. Nós vamos saber se a população está sendo responsável consigo mesmo e com o próximo daqui 2 semanas, que é quando os vírus que estão circulando agora vão se manifestar. Rogo a Deus para que daqui 2 semanas não tenhamos um aumento dos casos. Mas, para que isso não aconteça, peço para que todos tomem o devido cuidado. Então, o comércio aberto, precisa que o comércio vá, mas tome cuidado. Então, isso foi com relação à população. E com relação aos comerciantes, que todos tomem os devidos cuidados. E esse requerimento vem muito a favor disso, que todos têm que saber aquilo que vão fazer. Então, a informação é muito importante. Esse canal que o vereador está pedindo é realmente muito importante. Então, fica aqui os meus cumprimentos mais uma vez. Está em votação o requerimento 201 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento número 201 de 2020 está aprovado. Requerimento 202 de 2020.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis como a prefeitura levou ao conhecimento dos alunos e seus familiares que é possível receber o kit merenda mediante cadastro junto ao programa Bolsa Família e principalmente via Centros de Referência Assistência Social CRAS. Ainda que esclareça como foi feita a publicidade dessa distribuição e qual o seu resultado, ou seja, quantos alunos foram beneficiários através do CRAS após a edição do decreto número 6713 de 2020, data de entrada 1º de junho de 2020, autoria Beto Rodrigues. Está em discussão o requerimento número 202 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Beto Rodrigues. Senhor presidente, primeiro, o vereador Júnior Regonha fez o requerimento, que foi o primeiro líder nessa sessão, muito bom, cobrando informações complementares a tudo que nós discutimos aqui, até para ver o resultado de todo esse serviço, essa discussão nossa. Então, fica aqui meus parabéns. Eu evitei falar lá porque a sua explanação foi bem completa, vereador Júnior. Mas quando eu fiz esse requerimento, eu até soube do requerimento do vereador Júnior e eu preferi complementá-lo com uma questão que é importante, porque assim, por mais que às vezes na política pareça uma queda de braço, o que está acontecendo entre prefeitura e Câmara, da prefeitura fazer um decreto e a Câmara querer derrubar o decreto ou parte dele, o que nós temos aqui, na verdade, é a preocupação principal de chegar o alimento, o kit merenda, para quem realmente necessita. E por isso que o vereador Júnior Regonha colocou a importância de se reconhecer que a sociedade tietense, ela sabe quem precisa, quem não precisa. Então, quem vai buscar esse alimento vai ser realmente quem necessita. Mas o requerimento que eu faço é pelo seguinte, quando a gente discutiu tudo isso, inclusive em conversas com o senhor secretário de Educação, eu queria saber dele qual foi o critério que levou a prefeitura a decidir que apenas as pessoas, os alunos beneficiados pelo Bolsa Família e aqueles indicados pelo CRAS receberiam esse alimento ao invés de todos os estudantes da rede pública. Foi discutido que é muito mais complicado você atender 6 mil alunos do que, evidentemente, quem realmente necessita na pandemia, e eu também concordo com isso, falei isso na minha fala na discussão sobre o decreto semana passada, mas o que eu bati bastante foi que, como a prefeitura sabe que essa informação sobre a recepção do kit merenda através de alunos do Bolsa Família e do CRAS, principalmente, chegou aos alunos e familiares. Como que a gente sabe que todo mundo que eventualmente está precisando soube da possibilidade de receber esse kit merenda e eventualmente foi lá se inscrever pelo Bolsa Família ou até buscar o auxílio do CRAS para pedir esse benefício? Por quê? Como foi colocado pelo vereador Júnior Regonha, existe uma questão, uma dúvida sobre se o decreto vai se sustentar ou se ele vai ser discutido judicialmente. Se ele for discutido judicialmente, o decreto da prefeitura, ao meu ver, volta a valer, volta a ter eficácia. E aí o que vai valer vai ser simplesmente o kit merenda para quem está no Bolsa Família, quem foi beneficiado através do CRAS. Então, nesse segundo cenário, que seria um cenário restritivo de kit merenda, ou seja, não seria mais para todo mundo, e sim para quem está dentro do decreto do senhor prefeito, a gente quer saber o seguinte, como que esse pessoal soube da possibilidade de receber esse kit merenda? Como que foi levado aos familiares, aos alunos, a possibilidade de eles poderem, através do CRAS, principalmente, receberem esse benefício? Porque a gente sabe que está num momento de crise, num momento complicado, em que as pessoas perderam emprego. Então, esse kit merenda, ele viria com uma assistência complementar muito importante para todo mundo. E eu preciso saber, me convencer de que realmente são só mais ou menos 1.500 pessoas, 1.500 alunos que precisam efetivamente receber o kit merenda, dentro dos 6 mil. Tá? Então, se a prefeitura demonstrasse esses números para nós, quando houve a discussão semana passada, talvez eu me manifestasse contra o decreto do Legislativo, porque eu acho que o Legislativo tem que ir até um ponto em que o Executivo demonstre que ele tomou as precauções necessárias. Isso, para mim, não ocorreu, para todos os vereadores também não ocorreu, tanto que a gente votou a favor do decreto da Câmara e aumentou e estendeu o benefício para todos. Mas,
foi discutido, era possível a judicialização, e parece que vai haver a judicialização. Esperamos que não. Em havendo, a prefeitura ainda continua com a obrigação de levar a informação para todos os alunos, para que eles e seus familiares, principalmente, saibam que é possível, mesmo de forma restritiva, receber esse benefício, através do CRAS, principalmente. Então, eu quero saber quais foram as medidas adotadas pela prefeitura. Eu sei que o controle de quem precisa necessariamente foi feito de escola por escola. As escolas tinham esse controle dos alunos que eventualmente eram mais necessitados. Mas, assim, que seja demonstrado que não foram apenas 1.500, porque são 800 do Bolsa Família e mais 400 do CRAS apenas, que eram mais ou menos os números que a gente tinha antes da pandemia. Tá? Então, eu quero saber exatamente isso. Como que a prefeitura sabe como que a prefeitura divulgou essa informação do kit merenda para que atingisse o máximo de pessoas necessitadas, mesmo com o nosso decreto da Câmara, de repente, não válido por conta da judicialização que, eventualmente, a prefeitura pode fazer em relação ao decreto. Certo? Então, é um questionamento para a gente ver como foi a atuação da prefeitura para levar a informação de quem precisa possa receber esse alimento, que eu acho que é o principal ponto nessa discussão toda, que a gente atenda a todos os alunos que eventualmente precisem mesmo desse kit merenda. Certo, senhor presidente? Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 202 de 2020. Essa palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Yara Luquete. Beto, conforme você disse agora, essa administração, realmente, eles não têm comunicação. Pode até ser que eles estejam fazendo o trabalho, mas eles não divulgam. Nosso prefeito não fala com a população. Se ele, pelo menos, falasse com a população o que está acontecendo, muitos dos nossos requerimentos nem precisavam. O problema está na comunicação. A própria secretaria não consegue falar entre elas. Lembra que eu já falei em outra sessão que é o que acontece. Não existe comunicação. Os funcionários das secretarias até estão fazendo o trabalho deles, mas eles não têm retaguarda da administração. Né? Só isso. Continue em discussão o requerimento 202 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Júnior Regonha. Concordo com o Beto, esse requerimento ele vem. Eu também não sabia do que seria da existência dele até a sua apresentação, e vem complementar mesmo o que eu apresentei, porque a gente vai casar as informações e nós vamos poder saber o que está realmente acontecendo. Porque, na verdade, tudo isso numa dificuldade que não deveria existir num momento como esse, de pessoas que estão precisando dessa alimentação. E concordo também com a Yara, porque realmente não existe uma comunicação muito falha, que a gente sabe que as escolas, os diretores, o pessoal da administração, do administrativo das escolas, vem se redobrando, inclusive, para poder compensar essas dificuldades, porque eles vêm trabalhando muito e redobrando para que isso não ocorra, mas existe aí uma questão de gestão da cúpula maior lá. Então, Beto, parabéns. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 202 de 2020. Está em votação o requerimento 202 de 2020. Kiko Along. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento 202 de 2020 está aprovado. Requerimento 203 de 2020. Requeiro ouvido plenário que se oficie ao senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo o que se segue. Em relação ao pregão presencial número 14 de 2020, 1.1. Tendo em vista que o edital prevê que o pagamento correrá por tonelada recolhida, qual procedimento será adotado para a pesagem do material recolhido pela empresa contratada, considerando
que no aterro situado na rodovia Cornélio Pires, o município não possui equipamentos adequados para realizar tal aferição. 1.2. Qual o departamento e o cargo público que serão os responsáveis pela aferição do peso de galhos e madeiras recolhidos pela empresa contratada, de modo a garantir que a municipalidade está pagando pelo serviço efetivamente contratado? 1.3. Como se dará o procedimento de fiscalização desta pesagem? 1.4. A empresa contratada já forneceu informações do local em que o material recolhido será depositado? Qual a destinação? 1.5. Onde serão depositados os demais itens, como colchões, plásticos, metais, etc., existentes no referido aterro, já que a contratação pelo pregão em referência se deu apenas para galhos e madeiras? 1.6. Quem realizará o transporte destes outros itens? Em relação à concorrência pública número 6 de 2019, 2.1. Considerando que o projeto básico executivo de revitalização da Avenida Fernando Costa foi concebido e efetivado anteriormente às últimas enchentes do início deste ano de 2020 e que as obras nele previstas estão no nível do alagamento ocorrido, foram realizados estudos e a previsão de medidas de engenharia que contenham o alargamento destas novas obras a serem executadas com os recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos? Em caso positivo, quais? Em caso negativo, a possibilidade de novos alagamentos foi afastada por meio de documento técnico? E o mesmo consta do processo licitatório das informações prestadas ao governo concedente aos recursos públicos? Em relação à concorrência pública 07 de 2019, 3.1, houve alteração do projeto técnico e do edital posteriormente às informações prestadas a este Poder Legislativo por meio do ofício número 60/2020, em 23 de janeiro de 2020, atendendo ao requerimento 618 de 2019, da lavra do vereador João Carlos Pires Viana? Em caso positivo, quais? Data da entrada, 1º de junho de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 203 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Júnior Regonha. Caros colegas, né? Você veja quanta coisa em relação às licitações. Como eu disse, são 3 requerimentos, eu reuni por tema. E esse é de licitações, importantíssimas. A prefeitura ela concluiu um processo de licitação que prevê o transporte, o carregamento e o transporte de todo aquele material que está no aterro indo para Piracicaba. Então, o que ela fez? Ela licitou, contratou. A empresa ela tem responsabilidade de ir lá, recolher esse material e levar para um aterro licenciado. Ok. Primeiro, esse pagamento ela tem a obrigação de carregar por viagem tantas toneladas, são 1.200 toneladas. Pergunto eu, quem vai medir isso? Quem vai pesar esses caminhões? Se lá no aterro não tem equipamento, se o município não tem equipamento para fazer essa pesagem, nós já vivenciamos isso em Tietê, de realizar, se não me engano, até hoje, de fazer pagamentos em quilos, em toneladas, e nós não temos como fazer o controle da execução desse serviço. Ou seja, estaremos pagando com dinheiro público sem uma fiscalização efetiva. Porque eu gostaria de saber quem que vai fazer isso, como vai ser feito, que a licitação não prevê. Como será feita essa pesagem? Quem fará essa fiscalização desses pagamentos que serão feitos? É uma licitação que passa dos 300 mil. Nós vamos vivenciar o mesmo momento que vivenciamos até hoje, reféns
da pesagem de que se acha que pesou, que se acha que levou, que se acha que o serviço foi executado. Uma licitação recém-feita novamente. Bom, essa é uma questão. Segunda questão. A licitação previu de levar galhos e madeiras, mas naquele aterro existe muito mais do que galhos e madeiras. Existe colchão, plástico, ferro, metal, resto de construção, existe tudo. Quero saber, e esses outros materiais? O que nós vamos fazer com eles? Qual será a destinação desses outros materiais? Quem transportará esses outros materiais? Para onde? Ou nós vamos deixar uma herança de um aterro desse sem solução? Como outrora, um dia Tietê teve um lixão. A história se repete a todos os dias aqui. É inadmissível isso. Sendo que temos licitações, temos processos já abertos, concluídos, e sem essas definições. Essa é da licitação do recolhimento e transporte desses dados. A outra licitação. O município foi contemplado um convênio, eu acho que passa de R$1 milhão, de receber dinheiro público para revitalizar a Beira-Rio. Está de parabéns a iniciativa de revitalizar a Beira-Rio. É fundamental, é um ponto que pode atrair desenvolvimento do município, dividendos, turismo, espaçar o município do que diz o respeito ao centro. Ótimo. Mas essas obras, pelo que eu tomei conhecimento, serão executadas onde há 5 meses atrás alagou. Aí eu pergunto, essa sessão pública foi ontem, pelo menos estava no site da prefeitura. Aí eu pergunto, gasta-se R$1 milhão para em fevereiro estar tudo embaixo d'água? É isso? É assim que nós vamos tratar o dinheiro público? É assim que nós vamos ser vistos? Como alguém que recebeu um dinheiro limpo e colocou embaixo d'água? Ou alguém aqui assina embaixo que isso não vai acontecer e não tem possibilidade de acontecer? Um alagamento que durou mais de 7 dias. Obras de praça de alimentação. Como que você vai fazer praça de alimentação onde o Rio Tietê, poluidíssimo, pode tomar conta a qualquer momento? Então, são considerações fundamentais a serem enfrentadas já. E licitação que foi sessão pública realizada, segundo o site da Prefeitura Municipal. Lindo. Quem que é o engenheiro? Quem que está responsabilizando-se de que ali não vai alagar? Principalmente junto ao órgão conveniado que está dando dinheiro público, porque quem está deferindo esse dinheiro público ao município de Tietê também tem uma responsabilidade. E a ele deve ter sido prometido que será uma obra sólida, eficaz, de resultado. Eu quero saber quem está sendo responsável por isso. Voltando à questão de que nós temos uma secretaria que acabou de perder o seu secretário. E, finalmente, está marcada a sessão pública para o dia 8 do transporte público urbano. Que é a concessão, né? E essa concessão ela foi questionada no requerimento do vereador João Carlos Pires Juliana, que levantou uma série de questões. E elas foram respondidas pela administração com base num projeto que eles dizem que tem e com base em outras informações. Aí eu pergunto, essas informações, porque a resposta foi em janeiro. Então, eu queria saber se para o dia 8, essas informações desse projeto e aquelas indicações do edital
permanecem até os dias de hoje, ou a administração fez alguma alteração. E se fez, quais? Então, e só para frisar em relação à questão da Beira-Rio, o pedido é também saber se a prefeitura previu alguma obra de contenção dessas enchentes para resguardar caso ela venha fazer as melhorias na Beira-Rio, que também é uma possibilidade. Ótimo, façamos a revitalização com segurança, com respeito ao dinheiro público, que é como as obras feitas dentro de um critério técnico que atenda à sua finalidade final, à sua finalidade funcional, que é de existir e servir à população, porque é com o dinheiro dela que foi feito. Então, senhor presidente, são 3 questionamentos de 3 licitações grandes, uma delas a maior do município, e que eu aguardo com muita, porque a prefeitura verifica com muito cuidado tudo que foi apontado. Ok? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 203 de 2020. Está em votação o requerimento 203 de 2020. Kiko Alonso. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Marteghini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O requerimento 203 de 2020 está aprovado. Os requerimentos números 204 e 205 de 2020, de autoria da vereadora Sandra Takakura, serão analisados na próxima sessão em razão da ausência da autora na sessão de hoje. Não havendo mais matérias para o expediente, eu vou fazer uso da palavra livre. Serei breve. Caros colegas nobres vereadores, faço uso da palavra apenas para registrar as 2 sessões que tivemos no dia 28, último, quinta-feira passada, que foram as audiências públicas de metas fiscais quadrimestrais, essa sessão da Comissão de Finanças da Câmara, e a audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, também da Finanças, né, do setor de finanças. Participamos da sessão eu e o vereador Beto, e apenas deixar aqui registrado que na audiência pública de metas fiscais quadrimestrais, nos foi passado pelo secretário de Finanças, Everton Ricardo Miguel, assim como pelo Kiko, que a situação da dívida atual do município de Tietê, da dívida da prefeitura de Tietê, está indo muito bem. Nós tínhamos, no início desse mandato, uma dívida de 23 milhões de reais, e que hoje a dívida do município se encontra em 4 milhões de reais. Quer dizer, foram sanados já 19 milhões de reais da dívida do município durante essa gestão. Então, na oportunidade, tivemos, provavelmente os nossos vereadores puderam acompanhar também essa sessão, foi transmitida pelo Facebook, pela TV, e nós pudemos, então, registrar essa melhora. E a previsão de zerar a dívida ainda nessa gestão fica agora um pouco prejudicada por conta da pandemia do coronavírus, em que a arrecadação, foi demonstrado que a arrecadação do município caiu bastante. Automaticamente, a arrecadação caindo, houve também um desbalanço com relação às metas obrigatórias do Tribunal de Contas da União, onde o peso da folha de pagamento acabou subindo, o peso do gasto com a educação caiu e com a saúde triplicou. Então, isso tudo por conta da pandemia. Mas, de qualquer forma, daqui 4 meses teremos uma nova sessão, que eu já deixo o convite a todos os vereadores que queiram participar, e é muito interessante, porque nós vamos descobrindo aí, pouco a pouco,
como ficarão as finanças da Prefeitura de Tietê após a pandemia. Então, é uma caixinha de surpresa, como nós falamos na reunião. E também para deixar registrado que a audiência pública de metas, a audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias encontra-se aberta, podendo ainda receber sugestões, enfim, podendo receber perguntas até sexta-feira, dia 16 deste mês. Então, todos os vereadores aí que queiram opinar na LDO, tem até o dia 16, assim como o público. Todos podem fazer isso através dos meios de comunicação da Câmara, site e e-mails. Era esse registro que eu queria deixar aqui na nossa sessão. Dando continuidade, eu vou fazer, então, vou abrir a votação para que possamos passar sem intervalo para a ordem do dia. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Farei agora a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Kiko Alonque. Presente. Yara Luquete. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Júnior Regonha. Presente. Dal Fabri. Manuel Modesto. Presente. Dr. Pedro, presente. Beto Rodrigues. Presente. Sandra Takakura. Havendo número regimental, farei a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Emenda supressiva 01 de 2020. Suprime dispositivos do projeto de lei número 18 de 2020, autoria Júnior Regonha. Esta emenda pretende suprimir do projeto de lei número 18 de 2020 todos os dispositivos que tratam do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, mantendo somente os dispositivos que tratam da tarifa de água e esgoto. Está em discussão a emenda supressiva 01 de 2020. Está em votação a emenda supressiva 01 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. A emenda supressiva número 01 de 2020 está aprovada. Projeto de Lei 18 de 2020 dispõe sobre a alteração do prazo para pagamento dos tributos e tarifas que menciona e dá outras providências. Data da entrada 27 de abril de 2020, autoria Júnior Regonha. Esse projeto pretende alterar o prazo de vencimento das tarifas de água e esgoto dos meses de abril, maio e junho do ano de 2020 para agosto, setembro e outubro, sem a incidência de juros e multa. Está em discussão o projeto de lei número 18 de 2020, com a nova redação dada pela emenda supressiva número 01 de 2020. Não havendo ninguém para a discussão, está em votação o projeto de lei número 18 de 2020, com a nova redação dada pela emenda supressiva número 01 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. O projeto de lei número 18 de 2020 está aprovado com a nova redação dada pela emenda supressiva número 01 de 2020. Projeto de lei 20 de 2020 dispõe sobre concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2021 e dá outras providências.
Data de entrada, 29 de abril de 2020. Autoria, Poder Executivo. Este projeto pretende autorizar o Poder Executivo a conceder ajuda financeira a diversas entidades filantrópicas no exercício de 2021. Está em discussão o projeto de lei número 20 de 2020. Está em votação o projeto de lei número 20 de 2020. Kiko Alunk. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Beto Rodrigues. Sim. Desculpe. Sim. 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 O projeto de... Perfeito, Beto. O projeto de lei número 20 de 2020 está aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de junho de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.